Às vezes, as nossas terapias ou terapêuticas ali realizadas no dia da sessão ou dentro de um programa de tratamento, elas acabam que tendo que ser repetitivas em alguns pontos. Porque tem lógica. Porque tem lógica, né? Tem base científica para isso e o profissional executa. Mas aí você falou muito bem que às vezes o profissional ele não explica por que ele está fazendo aquela quantidade de sessões e às vezes o paciente, poxa, imagina só, eu saio daqui da minha casa, ando 1 hora de carro, chego lá e só vai fazer e acabou. Né? Então, e aí olha no espelho, acontece isso muito com corporal, principalmente, né? Porque assim, dependendo, vamos supor, mulher menstrua, fica com edema, retém líquido, ou passou um final de semana comeu um pouquinho a mais, ou, por exemplo, no caso de melasma, a pessoa tá com aquele melasma lá a vida toda e ela não consegue perceber uma melhora. Então, o profissional, a questão fotográfica também é fundamental. E hoje, quando a gente vê hoje vem mudando um pouco, mas eu lembro que... mas em alguns casos ainda existe muito aqueles antes e depois horrorosos, né? E eu não tô falando sobre ter um celular bom, um celular maravilhoso. É o primeiro assim, o outro assim. É um com queixo, né? Em um grau e o outro queixo a outro grau. Exatamente. E é um quebra-cabeças e tudo vai refletir no financeiro. Então, quando eu falo que o nosso setor, ele traz ali a etimologia da palavra estética, ela não vem da saúde, ela não vem da beleza, ela vem da arquitetura. A arquitetura deu pontapé inicial para colocar a questão do harmônico, que é ajustar o mais próximo da perfeição, sabendo que não vai ser atingida, a gente não sofre. Então, quando a gente busca sempre a questão da harmonização, entendendo que a perfeição não vai ser atingida, a gente tem uma melhora contínua. Só que essa busca de perfeição, ela tem que ser em absolutamente todas as arestas da carreira. Não somente na prática, mas também no espaço físico. Porque o que tem de galera aí que coloca o resto de casa para iniciar a carreira e vai melhorar só depois. Não, eu vou começar assim, eu vou melhorar depois. Quando eu começar a entrar um dinheiro, não é sofá, é bicama. Eu já fiz análise crítica de espaço, que a pessoa tinha colocado uma bicama, eu tenho 1,86. Sentei lá no fundo, minha perna balangava. Isso de maca? Não. Na sala de espera, é o sofá. Nossa. Aí você vê a densidade de um colchão, o diâmetro ali do colchão para você encostar. A pessoa que entra, ela sente desmérito. Porque mesmo ela entendendo que, de repente, é uma precificação diferenciada de um bairro mais elitizado, porque isso não tem mais barreira. A estética já quebrou isso há pelo menos 2 décadas. A estética hoje é para todos. Sim. Todos os gêneros, todos os bolsos, todas as regiões, não tem desculpa. As pessoas, elas quebram barreira geográfica quando o profissional é bom. Só que as pessoas querem um lugar agradável também. Hoje, se não tiver minimamente uma parede bonitinha, a pessoa não vai... A gente tem que entender que o espaço tem que abraçar a pessoa. No mundo totalmente elétrico, sem respirar, onde as pessoas estão 24 horas por dia pensando em trabalho, o espaço que consegue fazer alguém não estar conversando com o pessoal do trabalho no WhatsApp, indo naquela parede, tirando uma foto, marcando, ela fez com que o espaço abraçasse. Ela volta para você e volta para o espaço também. Com certeza. E vamos dizer assim, Felipe... Hoje, para um profissional abrir uma clínica, assim, você tem um X de investimento que ele precisa fazer? Você acha, assim, o mínimo? Ó, para abrir uma clínica, você precisa ter, no mínimo, sei lá, 20 mil, ou 10 mil, ou não. Existe isso? Não, eu acho que a gente pode costurar de uma outra forma. Por quê? Depende do plano que a pessoa quer atingir, de como que ela pode também. Mas eu prefiro dizer que a pessoa precisa ter minimamente 3 meses pago do que ela está planejando. Uma reserva de emergência, por exemplo. Porque ela tem que pensar que ela não vai ter ninguém entrando em 3 meses. Com isso, ela não deixa nada a dever nesses 3 meses. Mas a partir do primeiro dia que ela colocou ali a primeira marcha para trabalhar, ela tem que trabalhar incessantemente, buscando ali a excelência, a fidelização, para que no segundo ela já pague tudo. Ela tem, mas não mexe nessa reserva. Mas tem que ter para 3 meses. É uma reserva importante de ter, porque é o que você falou. Às vezes a pessoa vê no impulso do empreendedorismo, né? Empreendedorismo não quer dizer você se arriscar 100%. Lógico, o empreendedorismo você tem um cunho de se arriscar ali, porque você está entrando no mercado, mas não quer dizer você aventurar. Não, porque uma aventura, e se você está sem um GPS numa aventura, você pode cair nas profundezas. Exatamente. Aí quando abre,
Aí não dá pra relaxar também, porque a galera fala assim, ó, deu certo, agora eu vou só contar dinheiro. Não. Aí que entra, eu falo que a melhor planilha de todos é o planejamento orçamentário. Esse eu chamo de oráculo. Eu que é o planejamento orçamentário? Inclusive, a galera erra o que é orçamento. Fala assim, eu fui fazer um orçamento, eu falo, o que é o orçamento que você fez? Eu peguei ali o preço de 3 empresas. Eu falo, não. Aí já é um erro de português. Cotação são preços diferenciados para você determinar onde você vai comprar, o que você vai gastar. Orçamento é teto, é budget. É você conseguir ter o máximo de disciplina para poder ter gastos com qualidade e excelência. Então, por mais que você tenha um volume muito grande do seu negócio que vem crescendo, você precisa ter pensamentos e estudos estratégicos para poder gastar menos com a qualidade de quem gasta mais. Mesmo que você tenha que trocar o seu fornecedor. Tem gente que tem aquele apego e fala assim, ameaça ele. Vê se ele não vai querer ficar com você se você tem um bom vínculo com o seu fornecedor. É verdade. A gente precisa aprender. Por quê? O rico não é rico porque ele faz dinheiro girar. Isso é papo. O rico é rico porque ele aprendeu e gosta de acumular dinheiro. É isso que eu falo. Tem muita gente depois que assiste as minhas aulas que fala assim, Felipe, eu comecei a me educar melhor financeiramente e o prazer que eu tenho em ver quando eu acumulo é superior a quando eu gasto e compro alguma coisa. Só que você precisa ter os prazeres da vida, porque um profissional da atualidade para atingir o sucesso precisa ter qualidade de vida, precisa ir para Cancún, precisa ir para Maldivas com todo o seu sucesso. Mas você precisa sempre ter o pensamento do gasto inteligente. Então, o que é o planejamento orçamentário? Vem da política norte-americana. A política norte-americana é assim, você trabalha numa empresa como eu trabalhei na Ford, e eles falam, o seu departamento no ano, ou no semestre, geralmente é semestre, vai receber 100 mil reais. Para tudo. Para comprar folha de sulfite, para comprar o cartucho da impressora, para fazer tal coisa, pagar um fornecedor, é aqui. Acabou em 2 meses, problema é seu. Se você não fez o seu planejamento orçamentário... Você vai ganhar mais 100 ali, você vai ter 100 e o que sobrou. Então, é aquela coisa, é que nem a criança, pegou ali os 100 reais de mesada, se ele gastou num dia, ele vai ter que esperar 29 dias para ter o próximo. E aí o pessoal fala, Felipe, mas isso é difícil. Por quê? Porque os nossos gastos são variáveis. Então, primeira informação, planilha de planejamento orçamentário só organiza vendas variáveis, porque gasto fixo a gente já sabe que todo mês é aquele lá. Ele vai para o fluxo de caixa. Então a gente precisa criar uma planilha onde a gente coloca todos os nossos gastos variáveis. É a água, é a energia, são os descartáveis, tudo que varia. Produtos. Tudo que varia. Aí você abriu lá a primeira coluna, você coloca o que você pagou no mês passado. Vai ser teu parâmetro. Vai começar nesse mês, você faz isso. Quanto você pagou em cada um do mês passado? Aí esse mês chegou as contas, você vai fazer a segunda coluna. Esse vai ser o primeiro estudo. Gastei mais ou gastei menos? E a partir daí você vai começar a trabalhar nos próximos 30 dias para você conseguir entender quais são as negociações, as trocas, as melhorias inteligentes que você vai conseguir ter uma planilha mais saudável do que desgastada. Quando a gente vê uma planilha que a gente consegue em 30 dias diminuir gastos, mas mantendo a excelência, significa que você vai ter sobra de dinheiro no fluxo de caixa. É verdade, você diminui o custo, automaticamente... Por isso que eu falo que é o oráculo. Ele te mostra, você não está no fim da linha. Você tem comparação de fevereiro e março. Abril não começou, você tem 30 dias. Se você não conseguir fazer nada, você é muito preguiçoso. O oráculo fala isso pra gente. Sim. Então a gente vai tomando. É óbvio que de repente teve uma necessidade de um gasto exacerbado de água, porque aconteceu alguma coisa, e aí você teve esse índice muito alto. Você, de repente, não vai conseguir trazer ele para ser idêntico do mês mais econômico. Mas não diminuí-lo é o problema. Sim. Então você enxerga claramente gastos em excesso. É possível que eu possa fazer uma diminuição respeitável? Como? Eu tenho 30 dias para poder fazer isso. Nesse é impossível, mas e nos outros? Então a gente consegue entender através da conta bancária, através da fidelização sendo mantida, porque se diminui, se a economia porca, a galera vaza. Sim. Através de tudo isso, você consegue enxergar realmente que a sua planilha ela vai ficando estruturada muito mais para a economia do que para o gasto, mantendo a excelência. E existe N formas. É com uma ação comercial, é trocando um fornecedor, é trocando um provedor de internet
Existem formas. E nunca a gente vai conseguir fazer idêntico, mesmo mês a água de um mês para o outro. Mas você começa a ficar apurado para as diferenças serem menores. Dessa maneira, a gente consegue fazer investimentos e conseguir ter bens e outras coisas para o negócio. Por quê? Porque você consegue ter ali mais ou menos um equilíbrio de quanto vai acontecer nos próximos meses. E aí sim você tem poder de fogo. Porque quem tem mais grana diminui a possibilidade de ter que fazer empréstimo, de fazer grandes parcelamentos. Consegue fazer boas negociações. Exatamente, né? Porque tem poder de fogo. É verdade. Então, o planejamento orçamentário é a gente ter uma adequação e uma educação financeira para aprender a gastar menos com a qualidade que gastava-se mais.